Olá, turminha! Hoje nós vamos para a leitura de mais uma notícia do jornal O Joca. A notícia de hoje é: atividades culturais ganham nova cara com a pandemia. Essa leitura de hoje tem como objetivo inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. Leia o texto abaixo e depois responda ao que se pede. Atividades culturais ganham nova cara com a pandemia. Cinemas, museus e teatros ao redor do mundo estão passando por modificações, conforme fazem planos de reabertura para evitar que os frequentadores contraiam a Covid-19. Veja alguma das novidades no Brasil e em outros países. Menos pessoas. O Teatro Berlin Assembly, em Berlim, na Alemanha, retirou parte dos assentos para manter o distanciamento na plateia. Ao todo, 500 poltronas foram removidas do auditório principal, que antes dispunha de 700 lugares. Por causa da pandemia, em março, autoridades de Berlim proibiram todos os eventos que reunissem 50 pessoas ou mais, o que incluía apresentações em teatros. Agora, a determinação é de que esses locais reabram em setembro. No Berliner Assembly, a primeira apresentação pós-pausa será em 4 de setembro e não terá intervalo entre um ato, parte de um espetáculo e outro, para evitar que muitas pessoas saiam ao mesmo tempo para ir ao banheiro, por exemplo. Os espectadores poderão fazer isso durante as apresentações. Drive-in. Este é o nome dado para atividades nas quais os espectadores acompanham shows ou filmes, por exemplo, de dentro do carro. A prática era popular entre os anos 1950 e 1970 e está voltando com força em razão da pandemia do novo coronavírus. Durante o mês de junho, as cidades de Porto Alegre e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, estão exibindo filmes nacionais e internacionais em cinemas drive-in. Já na Austrália, fãs da cantora Casey Donovan puderam acompanhar de dentro dos veículos um show realizado em 21 de maio na cidade de Sydney. Montado em uma rua, o palco ficava de frente para os automóveis. Em vez de aplaudir, os fãs tocavam a buzina. Carro e arte. O estacionamento do aeroporto College-Bonn, na Alemanha, criou uma espécie de drive-thru da arte, permanecendo dentro do automóvel e os visitantes circulavam lentamente pelo espaço, apreciando cerca de 300 trabalhos, entre pinturas e esculturas. No país, alguns museus começaram a reabrir no início de maio, depois de ficar mais de um mês fechados. Em muitos deles, os visitantes são obrigados a usar máscaras e agendar um horário de visita pela internet. No texto, a expressão nova cara significa a reforma do Teatro Berlin Assembly em Berlim, na Alemanha. B. Que a cantora Casey Donovan mudou o visual para se apresentar aos seus fãs. C. Um modo diferente de as pessoas verem shows ou filmes dentro do carro, drive-in. Ou D. A realização de modificações necessárias nas atividades culturais em tempos de pandemia.